Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, quero falar com vocês sobre uma passagem bem conhecida da Bíblia. Uma passagem que você já deve ter ouvido várias pregações sobre ela. Mas quero revelar algo diferente. Algo que Deus me revelou e quero passar isso para vocês. Quero falar com vocês sobre a passagem do jovem rico. Vamos então entender a história. Jesus estava na Judéia pregando e quando estava saindo de lá, um jovem rico correu em sua direção. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos analisar o versículo. Aqui nós vemos um homem que foi correndo na direção de Jesus. Esse homem correu para o lugar certo. Ele se prostrou também diante de Jesus. Ele se ajoelhou. Mas esse homem, quando correu para a direção dele, também lhe fez uma pergunta. Mas eu vou perguntar alguma coisa para vocês primeiro. Quantos não vão até Jesus quando estão precisando? Muitos, não é verdade? Muitos correm na direção de Deus quando necessitam de alguma coisa. Se prostram diante dele, pedem até sua ajuda. Muitos fazem o que esse homem fez. Mas o que esse homem queria na realidade com Jesus? Ele fez uma pergunta. E essa pergunta, dependendo da forma que ele recebesse, a resposta faria toda a diferença na vida daquele homem. Só que ele estava esperando receber uma resposta que ele queria ouvir, e não a que Jesus respondeu. Às vezes as pessoas esperam Jesus falar alguma coisa para elas de uma forma e Jesus fala de outra. Marcos capítulo 10, versículos do 18 ao 20. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. A resposta de Jesus para ele inicialmente parecia ser boa, pois Jesus respondeu e ele logo disse: Tenho feito tudo o que o Senhor falou. Ele deve até ter se animado, deve ter ficado alegre, pois Jesus falou tudo o que ele fazia, porque ele seguia os mandamentos. E se ele seguia os mandamentos, ele era um homem que conhecia a palavra, não é verdade? Mas prestem atenção. Prestem atenção agora no que Jesus disse inicialmente para ele. Por que me chamas de bom? Bom somente é um, que é Deus. Jesus estava falando o que para este homem? Olha, rapaz, eu sou Jesus, o Filho de Deus, mas eu aqui estou no papel de servo. Eu vim aqui para servir e não para ser servido. Eu aqui não sou Senhor. E se você quer me seguir, você tem que ser servo e não Senhor. Agora prestem atenção. Prestem atenção agora no que Jesus vai falar para esse homem. Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o que Jesus falou para esse homem. Aqui está onde eu queria chegar para vocês receberem a revelação de Deus. Jesus olhou para este homem e o amou, pois ele era um homem que seguia suas leis. Mas Jesus falou algo diferente para ele, pois Jesus sabia de todas as coisas e já sabia que esse homem era apegado às suas riquezas. Então Jesus disse para ele, em outras palavras: Se desapegue. Eu desci do meu trono, larguei o meu reinado ao lado do meu Pai e vim aqui para o servir, para fazer a vontade dele. Você quer me seguir e vejo que você segue os meus mandamentos.
Mas isso não basta, pois você ama mais o seu dinheiro do que me ama, do que ama a meu Pai. Você quer me seguir? Se desapegue das coisas desse mundo. Seja servo neste momento e você poderá me seguir. Eu amo você, mas o seu amor não está em mim e nem em meu Pai, está nas suas riquezas. Foi isso que Jesus queria falar com ele. Eu dividi essa revelação em 3 partes para vocês entenderem. Primeiro, a revelação está em reconhecer que estamos aqui para servir e não para ser Senhor. Somos servos. Segundo, que temos que desapegar das coisas desse mundo. Nada vamos levar daqui. Aquele que ama mais o seu dinheiro vai sempre colocar ele em primeiro lugar. E por último, a revelação que considero a principal. Não adianta estar dentro da igreja, conhecer a palavra, seguir os mandamentos e não colocar Deus como primeiro lugar em sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Jesus sempre tem que ser o primeiro. Muitas pessoas que estão nas igrejas estão se enganando, estão dando prioridades a outras coisas em suas vidas e depois vão se arrepender muito por isso. Alguns dão prioridade ao seu dinheiro, não dão ofertas, não são dizimistas. Outros estão dando prioridade ao seu trabalho. Tem hora que podem ir buscar mais de Deus, mas dizem que não podem por causa do trabalho. Entendam, não estou dizendo que você tem que largar seu trabalho, mas se você é uma pessoa que tem um horário maleável em seu trabalho e pode às vezes buscar mais de Deus e coloca o trabalho em primeiro lugar, estou dizendo que você pode estar indo por um caminho em que Jesus vai acabar ficando de lado. Jesus vai ficar em segundo na sua vida. Tem pessoas que dão prioridade aos seus pecados. Não vou parar de sair com meus amigos. Só que esses amigos ainda continuam no mundo. E alguns estão dando prioridade a eles. Eles chamam para sair no horário da igreja. E você prefere sair com eles do que ir para a casa de Deus. Outros estão dando prioridade em adulterar, mentir, se prostituir, mesmo estando nas igrejas. Outros dão prioridade ao seu time de futebol. Outros dão prioridade à sua família. Chega alguém em sua casa, ao invés de levar a pessoa para a igreja, você não fala nada e ainda fica em casa perdendo a palavra de Deus. Aí vocês devem estar pensando, esse pastor está sendo muito rigoroso. E esse pastor está falando de pessoas que estão dentro da igreja? Sim, o pior é que estou. Muitas pessoas estão desistindo de suas vidas com Deus, conhecem os mandamentos, conhecem a palavra, mas deixam Jesus em segundo plano. Não adianta conhecer a palavra e não seguir ela. Aquele jovem rico não colocava Deus como prioridade em sua vida. O dinheiro dele era mais importante. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos, mas ele não queria servir, ele queria ser Senhor. E vejam o que a palavra diz. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vocês querem que Deus honre vocês? Vocês precisam fazer por merecer. Quando nos colocamos no papel de servo, Deus nos honra. Quer ver outro versículo? João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vejam que Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. Aquele jovem não queria servir Jesus. Veja se você quer servir ou ser servido. Se você servir, você será honrado. Mas se você se colocar no papel de Senhor, Deus não pode te honrar, porque o seu eu estará primeiro do que Deus. Lembrem-se disso. O seu eu nunca pode estar primeiro do que Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que mensagem para nos ensinar a sempre estar te ouvindo. Queremos conhecer todos os dias mais e mais de Ti. Não estamos aqui para ser Senhor, estamos aqui para lhe servir.
que o nosso eu diminua e cresça o Senhor em nós, que a nossa prioridade seja sempre o Senhor, que o Senhor seja sempre o primeiro lugar em nossa vida. Não queremos outro Deus em nossa vida, não queremos que o dinheiro, que a prostituição, que o adultério, que nada seja prioridade em nossa vida, que isso não se torne um Deus nas nossas vidas. Pai, nós queremos te servir, e se tivermos que abrir mão de alguma coisa, nós abriremos. Nós somos teus servos, e pedimos ao Senhor que nos ajude a permanecer firmes como servos. Nós não queremos servir ao diabo, nós queremos servir ao Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que estão agora se colocando diante do Senhor e falando para o Senhor: queremos ser servo, queremos servir ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, honrar agora essas pessoas. Honra, Senhor. Elas estão agora querendo te servir de verdade, te servir de todo o coração, tirando toda a impureza, toda a imundícia do coração deles. Perdoa, Senhor, os pecados dessas pessoas. Perdoa se algum dia elas colocaram o eu delas em primeiro lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, abençoa a vida delas e faça, meu Deus, que a vida delas a partir de hoje seja diferente. Que elas possam, sim, servir ao Senhor de todo o coração. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.